Muito boa noite, leitores do portal Mais Tupã. Estamos chegando na data, na época mais importante do ano de 2020, eleições municipais. Vamos escolher o futuro da nossa cidade para os próximos 4 anos. A política, mais do que nunca, tem se tornado algo que interfere diretamente na nossa vida, seja nas nossas coisas mais cotidianas ou nas coisas mais complexas, seja na política econômica, seja na definição de leis, de regras, de costumes, tudo passa pela política. E em 2020, um ano atípico, nós estamos sentindo na pele o que as decisões políticas têm trazido para a nossa vida cotidiana. Nós, do Portal Mais Tupã, gostamos de levar a vocês todas as informações com a qualidade que você precisa. E por isso, vamos entrevistar todos os pré-candidatos a prefeito de Tupã e, posteriormente, os candidatos a prefeito de Tupã. Todos os pré-candidatos foram convidados a participar desta série, dessas rodadas de entrevistas. No entanto, o candidato do partido PSL, Dr. César Donadelli, não demonstrou interesse em participar, segundo alguns apoiadores, por questões ideológicas, segundo o próprio Dr. César, por questões relacionadas à questão de comentários e da visibilidade que as entrevistas acabam tendo na sociedade tupaense. Contudo, hoje vamos falar com a candidata do PRTB, Clio Irano. Clio é publicitária, tem 38 anos, é ativista da direita da política brasileira. A direita, durante muito tempo, esteve, de certa forma, esquecida, e agora, com a eleição do presidente Jair Bolsonaro e também com alguns movimentos populares, a direita voltou a se popularizar. Nossa entrevista terá 30 minutos a partir de agora, onde começa a contar o tempo. Clio, boa noite. Como é ser uma candidata de direita declarada nessa eleição? Boa noite, Diego. Boa noite aos telespectadores. Primeiramente, eu gostaria de falar que não que a esquerda ou a direita, enfim, tivesse esquecido. Talvez a direita tenha adormecido devido à esquerda estar no poder. E com a eleição do nosso presidente, o nosso, de todos, Jair Messias Bolsonaro, o levante do guerreiro, essa direita, o conservador, as pautas do conservadorismo tenham vindo à tona. Até pelo fato de eu achar super importante a alternância do poder. É assim que a gente traz e leva ao progresso. É assim que acontece a verdadeira democracia, podemos dizer, né? Exatamente, perfeito colocado. Clio, você é uma jovem, ainda 38 anos. Talvez as pessoas mais jovens, as pessoas que acompanham a internet, ouçam falar que Tupã é a cidade da fotografia. Sim, mas poucos sabem que a sua família, o seu pai, os seus tios, foram os responsáveis por fomentar a fotografia em Tupã e por fomentar principalmente o comércio de formaturas, a cobertura das formaturas. Como é carregar nos ombros a responsabilidade de ser irano? É com uma felicidade imensa, a felicidade e a responsabilidade. Tenho para mim que Tupã é sim a capital nacional da fotografia devido a toda a trajetória da minha família, devido à trajetória do meu pai, que desbravou todo esse leque fotográfico, trazendo a fotografia em revelação 30 minutos para Tupã. E antes não era nem cogitado. Você lembra quando a gente ia mandar o filme ser revelado, demorava 3, 4 dias, você não sabia se tinha ficado bom, enfim. Não existia ver a foto assim que tirou, que o celular nos dá a possibilidade hoje. E olha que interessante, hoje até o digital está ultrapassado, eu digo. Hoje nós já estamos na era holográfica. Então, quer dizer, já antecipando... não é que eu estou surfando na onda do meu pai, irano, né? Enfim, e respondendo a sua questão. Mas hoje, eu acho que o meu pai estaria surfando na minha, né? Vamos dizer assim. Seu pai que não foi candidato a nada, mas gostava muito de política, meu né? Pai sempre Ontem, na sua convenção, você até se emocionou quando falou. Como é disputar a eleição ao principal cargo da cidade
Muitos falam, é inexperiente, não foi vereadora, mas viveu política desde criança. Como é hoje se ver Cleo Irano, confirmada ontem na convenção, mas ainda pré-candidata a prefeita? Sim, eu acho que tudo na vida é questão de treino. Então, assim, não é de hoje que eu venho respirando política, até bem como você mesmo disse, tudo é política, desde o acordar ao dormir. Então, e até pelo fato de eu crescer nesse meio político, para mim é algo natural, né? Então, natural em termos, porém é algo que é natural. É natural pela sua criação. Sim, sim. E vamos às perguntas, um pouquinho pessoal essa primeira parte, depois nós teremos alguns temas que serão sorteados. Sim. Mas como é, em 2020, ser uma mulher conservadora e de direita? É desafiador, porém é natural também. Desculpa até estar usando esses termos, mas a direita ela precisa crescer, ela se unir, não crescer, mas juntamente com todos os movimentos que eu vim trazer a Tupã, a gente conversando, a gente fala que a direita ela está se definindo, não é que ela está se separando. Muitas pessoas estiveram surfando na onda Bolsonaro. Hoje eu tô com os deputados do PSL ideológicos, não os fisiológicos. Não, eu tô com a Carla Zambelli, que é a minha madrinha política, com Castelo Branco, Oscar De Luca Castelo Branco, com Gil Diniz, com Douglas Garcia, com isso estadual e federal, com o Príncipe, Felipe de Orleans e Bragança, com a Bia Kicis, daí tem os deputados Giga Peixoto e Aline, né, Sleudes, que são do Sul, só que todos são da ala bolsonaristas, apesar de ser do PSL. Quando eu vim para Tupã, só não me alongando muito, eu vim com a pretensão de trazer o PSL para cá. Porém, contudo, já haviam pessoas interessadas no PSL. O Coronel Tadeu, que eu tenho contato, ele falou assim, tô a nominata, preenche, me devolve urgentemente. Só que eu falei, não é assim, calma. Não é assim que eu me posiciono, eu não vou chegar no meu município e falar, olha, o PSL é meu. Então eu resolvi estar conhecendo melhor os grupos que a gente ouve, né, uma cidade pequena, que estariam interessados no PSL. Cheguei inclusive a participar de reuniões, na época o assessor do vereador Gilberto Neves, que era o presidente, daí não entrava muito na minha cabeça que o vereador Gilberto Neves é de um partido verde, que é esquerda, e está com o PSL. Daí eu fui conhecer melhor o presidente, até então presidente do PSL, sim, e ele de direita. Então eu falei, poxa, que bom. E daí assim, então a direita está se definindo, eu fico muito feliz porque eu tenho garra, eu tenho muita vontade e sou reconhecida como ativista de direita no Brasil. Então eu fui para Brasília, onde estava um monte de outras cidades do Brasil todo, e lá na convenção de direita, no ProSul, entre outros, né? Ou seja, a Cleo não está sendo política agora. Não, a Cleo agora vem politicando, vamos usar esse termo. Politicando, eu acho que dizendo participando da política, sim. É porque, de uma forma positiva. Exato. Não vamos tomar política como algo pejorativo, embora muitos políticos, não é o seu caso, não é o caso dos políticos tupaenses, mas alguns políticos no Brasil acabam envergonhando a classe. Sim. Mas quando eu digo politicar, o ato de dar bom dia é um ato político. O ato de participar de manifestos é um ato político. Sim. O ato de brigar pelos seus direitos e pelos seus ideais também é um ato político. Sim. Como foi toda essa sua trajetória enquanto manifestante política? Olha, foi bem emocionante, porque eu realmente me encontrei na causa. Eu brinco, eu sou publicitária, sou empresária, tenho 2 faculdades e meia, 3 praticamente, mas eu fui me encontrar na política. Numa casa de assessoria política parlamentar, articulação, assessores, a pessoa que era responsável falou para mim
que a política só tem uma porta, a de entrada. Então é uma coisa assim que me deixou muito à vontade, porque eu me encontrei. Sabe quando você vai numa loja, experimenta uma roupa e veste? A política nos vestiu, me vestiu, digo. É muito até interessante ver você ontem na sua convenção, mulher candidata a prefeito, e sua vice também uma mulher. Como você vê, a campanha começa no próximo dia 27 de setembro, mas como você imagina que será essa campanha com duas mulheres encabeçando a disputa para a prefeitura de Tupã? Algo inovador, porém algo que nós mulheres já somos administradoras das nossas próprias casas, do nosso próprio dinheiro. Melhor do que nós para sabermos aonde investir, o que colocar, não tem melhor. O partido escolheu a vice, que para mim foi uma surpresa também, apesar de eu já conhecer a Cris Mapelli há longos anos. Ela é guerreira, aguerrida e não tem medo, e é isso que eu preciso, né? Porque às vezes ser política, você tem que ser uma pessoa meio que cercear suas palavras, né? Ponderadas, boa, gratidão. Então a Cris é uma pessoa muito autêntica e eu gostei disso. Hoje, nosso bate-papo com a pré-candidata Clio Irano, nós temos, na verdade, 11 temas que foram selecionados pela nossa produção. Cada tema tem uma pergunta e, por questão de tempo, ficaria muito extenso responder sobre os 11 temas. A Clio, gentilmente, vai responder sobre 5 desses temas. Os temas são habitação, saúde, segurança, educação, geração de emprego, turismo, gestão pública, lazer, infraestrutura, esportes e agronegócio. Clio, nós temos aqui os 11 temas, todos os envelopes são iguais. Por gentileza, sorteie o primeiro tema, você terá 4 minutos para responder a pergunta que estará no envelope. Vou sortear esse aqui, o primeiro. O primeiro. Então, o primeiro tema sorteado. Primeiro tema sorteado, educação. Educação. Vamos mostrar a todos. Primeiro tema, educação. A pergunta já está aqui. Como pretende enfrentar o problema em relação à falta de vagas nas creches municipais, que é um problema crônico em nossa cidade? Certo. Boa, é uma pergunta muito boa. Começamos a resposta aos 10 minutos, com 10 minutos e 53. 53, mas... 11 minutos agora. Tá. Eu creio que a educação é a porta para você mudar uma sociedade. Né? A mudança começa ali, começa passando os seus valores para as próximas gerações, passando toda a seu histórico de vida para o seu filho. Eu lutarei para o nosso município com garra para ter a escola cívico-militar, Diego, porque eu acredito que, sim, a escola cívico-militar tem valores que foram os melhores já ensinados na nossa sociedade. Também penso, caso eu seja eleita, que trazer o CELS, Centro Unificado, Educacional Unificado, que tem toda uma base de esporte, cultural e de lazer. E outra coisa também, os CELS fica aberto para a população mais carente, né? Nos finais de semana, para você ter um lazer. Então, quer dizer, a gente já engloba diversas outras questões aí, mas assim, não que eu esteja já respondendo as outras questões, só falando. E como foi a pergunta? A questão da educação infantil, as crianças que precisam ficar, que tem as creches, escolas, como você pensa em lidar nesse campo especificamente? Essa parte ainda é até bem criteriosa, principalmente aqui em Tupã, que eu sei que é algo bem preocupante. Sim. Eu, como gestora, eu não posso interferir diretamente, porém, eu acredito que eu possa estar
conversando, eu acredito que a conversa é a base de tudo. Conversando com a gestora da creche, por que não participando mais e a fundo mesmo com os educadores, né? Tanto com os pais, porque a gente sabe que a educação vem de casa. A educação é do berço. Você não tem educação se você não... Educação é tudo, né? Então, eu acredito que a gente possa estar melhorando sim, sempre melhorando. As creches, conversando. A questão de vagas, ampliação de vagas, Sim. Tem algum planejamento, tem alguma ideia já em mente? Olha, ideia a respeito de ampliação de vagas, todo mundo tem, né? E principalmente, assim, eu também tenho, obviamente. Sim, eu tenho, mas eu ainda não tenho posto no papel como será. Porque eu acredito que tudo depende do dia 15 de novembro. 15 de novembro. Temos mais um minuto, posso partir para a próxima? Fica à vontade. Então, não, só um momento, desculpa, sim. Perdão. E também é bem interessante a gente pensar nas MOPAIs, que seria o braço da APAE, entendeu? Então, as MOPAIs para deficientes, crianças autistas, que inclusive eu conheço o pai da APAE, que é o Dr. Ubiali. Sim. Tive a felicidade de conhecê-lo. E que, explicando o projeto, ele ficou de uma felicidade extrema por eu ter reconhecido, eu sou deficiente, né? Vamos já começar por aí. Então, ter tido o afinco de lutar por todos. Então, acho que são muitos assuntos. Teremos outras entrevistas onde ela vai poder exemplificar melhor todos esses pontos. Vamos para o próximo tema. Sim, opa, sou eu. Isso. Esse aqui está pedindo para ser puxado, mas eu vou puxar esse aqui. Vamos lá, nosso segundo tema. Saúde. Certo. Saúde. Falamos primeiro de educação, agora saúde. Dois temas bastante importantes na nossa vida cotidiana. Tupã é uma cidade com população de idosos muito grande. Como proporcionar uma velhice com mais qualidade na saúde pública? Certo. Bom, primeiramente, eu quero falar que eu sou muito feliz. O caminhão está passando. Estamos numa parte do estúdio onde tem janelas por conta do Covid-19 e infelizmente temos essas interrupções por conta do trânsito. Bom, na saúde eu lutarei para o desenvolvimento da Santa Casa, até pelo fato de eu ter nascido na Santa Casa e o meu bisavô materno ser um dos fundadores da Santa Casa. Tenho projetos N de melhoria de equipamento, de atendimento, mas a pergunta dos idosos... Sim, porque Tupã é uma cidade com uma população que cada dia que passa vai se envelhecendo. Muito maior dos idosos do que inclusive, quando eu estava visitando a Santa Casa, eu tive a notícia que Tupã foi o 5º município mais... Melhor município para se envelhecer. Exato, melhor município para se envelhecer. E na qual eu fiquei feliz ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo triste. Por quê? Porque eu pensei, é bom ser ranqueado, né, vamos dizer assim, 5º, porém, nós exportamos muitos jovens, nosso futuro, né? E poderia ser outra notícia. Sim, né? pode ser que esse tema esteja aqui. Sim, vamos a saúde dos idosos. A Santa Casa eu pretendo brigar, mas eu tenho compromisso e o comprometimento de trazer a Faculdade de Medicina Federal para Tupã. Então, eu acho que isso já abrange muito dos idosos, dos jovens, da população em geral, porque a Santa Casa ela atende outros municípios também. Sim, né? É uma referência regional. Exato, então para que ela possa atender melhor, ter o melhor laboratório, os melhores instrumentos, enfim, e tudo muito bem planejado e com muito trabalho. Em relação a essa questão ainda, vamos voltar à saúde dos idosos. Você pensa em algum projeto específico, como você disse, na área da educação? Sim. Com a questão das MOPAIs?
Há algum projeto que você já tem em mente específico em relação aos idosos e à saúde? Eu penso criar uma área de recreação para os idosos, fazendo com que eles tenham maior qualidade de vida, fazendo baile para os idosos, ateliê para os idosos, para que eles possam se sentir mais ocupados e também eles possam se sentir úteis, porque a maior queixa dos idosos é que eles vão perdendo a sua utilidade devido a ficar, já ter se aposentado. O meu avô dizia o seguinte: eu não quero me aposentar, porque o dia que eu me aposentar eu vou perder minha vida, né? De tanto que ele amava trabalhar. Então acredito sim que a gente possa levar lazer para os idosos e para os jovens também, obviamente, né? Mas para os idosos, para que eles possam se sentir úteis. Temos mais 1 minuto. Certo. Eu já falei da faculdade de medicina, para que Tupã ela seja referência e não exportação. Hoje a gente vê diversos outros municípios ao entorno de Tupã que eram menores. Tupã era maior que Marília. Devido à política, as empresas foram saindo, e Tupã ficou com o quê? Fora que também, pela política, a gente escuta, né? A gente ouve. Sim. Então, quer dizer, muitas pessoas não, alguns deputados que mandam verba para Tupã, talvez não queiram o desenvolvimento de Tupã. Acho que vamos ao nosso próximo tema. Sorteio novamente. Pronto. Esse que queria ser sorteado. Esse que estava pedindo. Agronegócio. Boa pergunta. Tupã tem destaque na produção agrícola, isso todos nós sabemos. Como pretende atuar frente às necessidades de mão de obra nesse setor? Visto que mesmo a produção agrícola tem se modernizado, tem se reinventado a cada dia, como você, enquanto prefeita, pretende atuar nessa questão de melhorar a mão de obra para o agronegócio de Tupã? Olha, o agronegócio sempre foi muito importante e é muito importante. Não é à toa que o agro é o que move a economia do Brasil e não só de Tupã. Tupã hoje é reconhecida como a capital do amendoim. Porém, não tem como Bastos, né? Festa do amendoim, não tem paçoca, não tem tudo que derivado do amendoim. Assim também como Tupã é reconhecida como a capital nacional da fotografia e não tem evento para fomentar a fotografia, né? Enfim, o agronegócio é tão importante e eu pretendo, caso seja eleita novamente, eu tenho que ter muito cuidado com essa coisa de pré-candidata, candidato, né? A trazer mais tratores, mais equipamentos mais modernos. Sim, e como capacitar a mão de obra para esses equipamentos mais modernos? Acho que esse a grande dificuldade do produtor agrícola como conseguir mão de obra qualificada. Com cursos. Com cursos, a gente pode fomentar a educação com cursos aqui em Tupã. Nós, tupaenses, nós sempre estamos achando que o outro está errado, né? Mas assim, os cursos, a educação, o curso para fomentar o agronegócio. E você, como já disse, tem uma ligação com o governo federal. Sim. Como você busca fomentar os recursos ou conseguir os recursos para a criação desses cursos? Você já tem alguma coisa em mente? Conhece as necessidades do produtor agrícola? Um pouco, não vou falar tanto, porque assim, o meu pai, ele, né, no final da vida dele, ele já mexia com estufas. Não sei se você sabe, ele tinha estufa, então meu pai era um pouco de tudo, né? Era mão para toda obra, enfim. Eu acho o seguinte, e eu estive em contato, inclusive, com agricultores e tenho contato com, já que você falou do governo e tudo mais, hoje a gente tem contato com a Codeagro. Codeagro, para quem não conhece,
busque saber um pouco mais, porque ela fomenta toda a agricultura familiar. Fora que do Estado, ela é quem dá o suporte e alimenta toda essa coisa de toda esse o setor do agronegócio, do agronegócio voltado às famílias, né? Olha, me perdoe, eu tô nervosa. A primeira entrevista, a primeira candidata e tudo isso, meu coração tá aqui. Não, mas acho que esse é o intuito mesmo, é conhecer a pessoa por trás da candidatura. Acho que isso você está conseguindo mostrar o que você fala realmente de forma verdadeira. Vamos ao próximo tema? O quarto tema de hoje. Vamos lá. Estou até tremendo, isso nunca aconteceu na minha vida. Vamos falar de infraestrutura. Boa, sim. Essa eu sinto um pouco mais confortável em falar da infraestrutura. Como pretende atuar frente aos problemas de infraestrutura viária nas vicinais que pertencem a Tupã e também estendendo a questão das ruas de Tupã, que é uma reclamação recorrente da qualidade ou da quantidade de buracos no asfalto tupanense? Se bem que agora, né, o pré-candidato, o prefeito Caio Aoki está fechando todos os buracos. Eu nunca vi, é uma forma de você, né, ok, vamos lá. A infraestrutura, devemos investir com sabedoria e respeito, porque é o nosso dinheiro, tanto na vicinal, quanto nos buracos, quanto em qualquer outro quesito da infraestrutura, até pelo fato de ser mais duradouro, né? Então a gente está lutando para buscar verba federal para o asfalto, para a ponte. E isso acaba também impactando diretamente no produtor rural. É lógico. Voltando à pergunta anterior. Inclusive, eu estava lendo recentemente uma matéria da ponte da Bukvar, de Varpa, que é o distrito de Tupã. Sim. E eu achei um absurdo, porque a ponte Bukvar, ela ainda é de madeira. Então, por que não construirmos uma ponte duradoura, né? E para não ficarmos assim, vai chover forte, a ponte vai embora, e daí eles ficam, os produtores rurais ficam sem acesso à Varpa, que é tão importante para Tupã. Eu acho que, por exemplo, me perdoe, mas você falou dos buracos, mas eu creio que a infraestrutura, ela também abrange toda a fiação, né, tudo que você não iluminação vê. Pública, iluminação pública, exato. Na nossa Avenida Tamoios, que é comparada à Avenida de São Paulo, ou Avenida Paulista de São Paulo, ela é bonita, mas poderia ser mais. Por exemplo, as nossas redes... A rede de fios? De fios, exatamente. Rede elétrica. Eu estou falando que eu estou nervosa, me perdoe. Mas a rede elétrica pode ser subterrânea. Olha como que ficaria bonito, né? Na Tamoios, onde tem uma maior quantidade de lojas, o nosso comércio principal, não que as outras avenidas não sejam principal, mas a gente vai lutar por isso, caso dia 15 de novembro eu seja eleita. Sim, e quanto a essa questão, igual você tinha começado a falar sobre a questão de programas federais para a recuperação de estradas rurais, você já tem um planejamento de como isso pode ser feito? Isso será uma prioridade caso você seja eleita? Estamos ainda numa pré-campanha, mas caso você, a partir da campanha você seja eleita, será uma prioridade para você? Eu vou falar o seguinte, e agora sinceridade. Caso eu seja eleita, a prioridade é Tupã. Então, o emprego, né, a saúde, a educação, tudo precisa melhorar em Tupã. Isso não é uma crítica, hein? Não é uma crítica ao nosso prefeito, que não foi eleito para prefeito, mas enfim. Eu creio que é importante, como nós havíamos dito, a alternância de poder. É importante as pessoas que têm uma visão de fora. Eu, infelizmente, fiquei um tempo fora de Tupã, devido à saúde, devido a tragédias, né? Como todos devem saber,
Meus pais faleceram e eu fui acompanhar a minha irmã, devido também à minha família materna ser de São Paulo. Eu esqueci de falar isso na convenção ontem. Mas eu fui buscar novos ares. Buscar não, eu fui levada, né? E com isso eu tenho outra visão. Então é importante você conhecer uma outra pessoa que tenha uma diversa visão, para você abrir a sua cabeça. Eu acho que eu saí um pouco do assunto, mas assim, e também é importante a nossa iluminação. Por que a gente não muda tudo para LED, com apaga, desliga, liga e desliga, né, que eu digo, liga e desliga, sensores automáticos, os nossos semáforos, né, que também não, para o fluxo de carro. Isso. Vamos à nossa última pergunta. Quer embaralhar? Vamos lá? Para mim, isso para mim é muito natural, como mesmo eu mesma disse. Só que na realidade eu tô nervosa, sim, como eu falei, mas pelo fato de estar luzes, câmera, ação. Ação. Exato. Então vamos lá ao último tema dessa nossa conversa de hoje, que é esportes. Vamos aos esportes. Tupã tem estado estagnado no esporte, salvo algumas exceções. Para você, a prefeitura deve investir em categorias de base, em esporte amador ou em esporte de alto rendimento, chegando aí à questão de esportes de atletas profissionais? Como o futebol, o judô, o beisebol, assim, que veio na minha cabeça, isso, né? Investir no esporte também é investir no nosso futuro. Eu creio, é uma outra bandeira bem importante. Aliás, não tem uma bandeira que não seja importante, né, para um município. Aqui a gente tem o nosso glorioso Tupã Futebol Clube, mas também temos o nosso judô, o nosso beisebol, e também jiu-jitsu, karatê, judô, que remete ao Bushido. Que agora eu vou colar porque eu estou nervosa, né? Enfim, que traz o respeito, a honestidade, a honra, o dever, a lealdade, a coragem e a justiça. Então, tudo isso são sentimentos e valores para uma sociedade mais justa. E devido a toda essa alternância de governo, que a esquerda, ela sempre teve uma visão totalitária, né? E que nada é total, somente Deus. Então eu acho que sim, a gente tem que estar independente se for base, se for alta performance, porque o ser humano, ele é adaptável a tudo. E é treino, é questão de treino. Então, eu acho que assim, devemos estar, só de termos aberto o olho para o esporte, já é algo muito bom. Daí depende da capacidade do atleta e a dedicação, ir além ou não. Você enxerga então o esporte como algo que alicerça o cidadão de bem, que alicerça totalmente o ser humano? Sim, não é à toa que ele, no exército, ele tem tantos treinamentos físicos, porque eu não estou falando aqui que no exército não há pessoas más. Pessoa é pessoa, em qualquer âmbito, né? Mas a gente precisa tá sempre treinando e alimentando o nosso lado bom, porque o ser humano é o yin e o yang, né, que dizem. Então, qual lobo você vai alimentar? É uma pergunta bem importante. Então, acho que saturamos os nossos temas. Sim. Vamos caminhando para o final desse bate-papo, dessa entrevista. Ontem, na sua convenção, essa é uma pergunta minha, você disse que a eleição que se aproxima tem que ser encarada como uma guerra. É uma guerra.
Eleição é igual a guerra, não tem como. Apesar de eu estar assim, nervosa aqui com todos os meus cacuetes, eu espero que você, telespectador, não se deixe enganar por esse meu nervosismo e venha conhecer melhor os meus projetos. E como dissemos, não na próxima semana, mas já no começo de outubro, teremos mais uma entrevista com a Clio, candidata pelo PRTB, onde terá um giro por Tupã, que será apresentado pela Mariane Gava, junto com a Clio, andando pela cidade de Tupã, onde vão ter mais um bate-papo, mais uma oportunidade para você conhecer melhor os candidatos a prefeito de Tupã e poder escolher e votar conscientemente. Agradecemos, Clio, muito obrigado por aceitar nosso convite, por participar da nossa entrevista, do nosso bate-papo. E agora você tem 4 minutos para as considerações finais. Perfeito. Bom, quero parabenizar pelo trabalho do Mais Tupã, porque assim, o trabalho que você... olha os cacoetes, porque é assim, não. Porque realmente é um trabalho bem importante para a sociedade. E ontem, na convenção, obviamente foi uma convenção mais emotiva, né? Mais para um lado familiar, como não poderia ser diferente. Mas acredito sim na força da mulher, na força do jovem, e eu me considero jovem, para fazer a real mudança que Tupã merece, que Tupã e os tupaenses mereçam. Sabe, eu tenho lido, não tanto porque eu não tenho estado com o meu celular, mas lido algumas coisas, respostas que pessoas que talvez não saibam tenham me dito, enfim, e eu perdoo, porque as pessoas que estão com tantas críticas não sabem o que elas falam, porque elas foram doutrinadas, foram quase 40 anos, para não falar 50, de doutrina, e talvez muitas pessoas que estejam aí não tenham ouvido falar de Gramsci, só de Marx, mas Gramsci, ele fundou o Partido Comunista Italiano. Ele que, na realidade, escreveu a cartilha que foi utilizada pelo nazismo, né, do treino dos jovens. Então, quer dizer, é na juventude que nós somos forjados a ser uma pessoa boa ou a ser uma pessoa má. Má não, ruim talvez, depende, porque tudo depende do seu ponto de vista, né? Mas assim, eu agradeço pela oportunidade e tenho estado bem feliz com o trabalho do Mais Tupã, com o trabalho de todas as mídias, né, também, que algumas não são mais sensacionalistas do que outra coisa, mas o Mais Tupã, assim como é o jargão da sua abertura, é o compromisso com a informação para Tupã. Nós bem importante. Agradecemos. Como jornalista que sou, eu reconheço em você o jornalista que és, né? Aquela coisa do tal. Então, temos mais 1 minuto e meio. Então, posso dar o meu recado? Pode. Para você, mulher tupaense, você que é guerreira, aguerrida, que é mãe, é empresária, venha conhecer melhor os projetos, as coisas que eu já fiz, para que possamos estar fazendo mais por você, pela sua família, pelos seus filhos. Não se deixe levar pelo rosto bonitinho, né? Uma coisa assim, mas somos mais fortes e vamos mais longe. Mais 50 segundos. 50 segundos. Então vou falar: muda Tupã, muda Tupã, muda de verdade. Clio Irano pra gestora da cidade. Muda Tupã. Então é isso aí. Estivemos conversando com a Clio Irano,
pré-candidata a prefeita pelo PRTB. E amanhã, às 20 horas, estaremos conversando com o professor Clauber, do Partido Patriota, que também estará expondo as suas ideias, os seus projetos, levando para você as informações relativas a essa eleição. Voltamos a qualquer minuto, se fizer necessário. Portal Mais Tupã, a informação com a qualidade que você precisa.